Quando o Senhor ascendeu aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, que nos concederia o Espírito Santo. E este Espírito, Ele repartiria os seus dons com todos nós, homens, mulheres, jovens e velhos, para que sobre os nossos lombos estivesse o ministério do Senhor. E nós vivemos hoje num mundo que está a cada dia mais envolvido pelo espírito do inimigo de Deus. Nós estamos vendo que o diabo, ele está distorcendo a vida, irmãos. Ele está sufocando as nações. Ele está semeando todo o seu mal nos corações dos homens, criando transtornos de toda ordem. Isso faz com que o ambiente no mundo, ele piore dia a dia. Nós estamos mergulhados neste ambiente, nessa atmosfera espiritual. E nós sofremos a influência dessa atmosfera espiritual, do mesmo modo como nós sofremos a influência da atmosfera que está aí fora. Se há calor, nós somos afetados pelo calor, sentimos-nos sufocados, desconfortáveis. Se tem frio, nós precisamos nos cobrir para nos proteger do frio. Se vem tempestade, também temos que nos abrigar. Tomar cuidado com as descargas elétricas, com as inundações e com tantas coisas que são provenientes do clima aqui desse mundo. Mas nós temos um outro clima que é muito pior, irmãos, que é o clima espiritual. Tempestades estão se formando e todos esses transtornos que nós vemos acontecer aqui no Brasil, em outros países do mundo, são provocados por estas tempestades. Podem ter certeza, os irmãos, que esta obra é uma obra de Satanás, porque Satanás não quer preservar o mundo, ele quer destruir o mundo. Como o homem não tem conhecimento das coisas invisíveis, ele vai deixando se envolver e vai permitindo que as pessoas possam assumir condutas e comportamentos nocivos à vida em comunidade. E nós estamos mergulhados neste clima, nesta atmosfera espiritual que nos sufoca, irmãos. Deste clima espiritual vem as sugestões dos demônios, que querem que nós façamos coisas que são contrárias ao evangelho da salvação e da graça de Deus. Nós somos sugeridos a todo instante. São pessoas que nos convidam, são amigos, entre aspas, que nós arrumamos aí no mundo, e que fazem coisas que não tem nada a ver com a vida virtuosa que Deus nos aconselha no evangelho. Por esta razão, por nós estarmos vivendo num período incomum, é preciso redobrar a nossa vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Para quê? Para que não entremos no estado de tentação. O que é o estado de tentação? É quando nós abrimos o nosso coração para as coisas do mundo, para os perigos do mundo, para condutas, para situações que podem nos colocar em risco.
nós sob a guarda do Espírito Santo, cientes de que a situação não é boa. Temos uma tarefa importante de ajuntar as pessoas que nós pudermos, para que eles possam ter a mesma fé que nós temos. Irmãos, a única coisa que vai permanecer é o Senhor. O coração que estiver no Senhor permanecerá. Os que não estiverem no Senhor vão ser arrastados. Nós ainda estamos vivendo um certo conforto no Brasil, apesar de tudo que estamos vendo na televisão. Apesar de todas as coisas que nós estamos vendo nos meios de comunicação, ainda estamos num certo conforto. Mas o mundo inteiro está sendo sacudido por Satanás. Nós vamos ver aumentar as possibilidades de guerras, transtornos, problemas climáticos, terremotos, doenças estranhas, comportamentos anômalos, filhos matando pais, pais matando filhos. Nós vamos ver dias muito difíceis, muito trabalhosos. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é cumprir o ministério que Deus colocou sobre a igreja. Não sobre essa igreja, sobre a igreja dele que está no mundo. Todos nós, os daqui, os de longe, nós temos uma tarefa a desempenhar. Essa tarefa é urgentíssima. É urgentíssima. É para falarmos com os que nós conhecemos acerca de Cristo. É para dizer que existe o Senhor que quer nos preservar da tempestade que vem sobre esse mundo. Irmãos, quando nós estamos diante de uma tempestade verdadeira, aqui do nosso ambiente climático, nós corremos para nos abrigar numa casa que possa nos proteger do vento, das pedras que caem do céu, dos granizos, enfim. Mas, e da tempestade que vem do mundo espiritual. Quem vai nos abrigar? Em que casa que nós vamos nos guardar? Irmãos, Jesus é o refúgio. O Senhor é o único lugar, não tem outro. Nós não vamos encontrar apoio nas coisas terrenas. Os bens materiais, eles vão fugir das nossas mãos. Nós passaremos por dificuldades materiais. Nós temos que aprender a viver com menos. Nós precisamos diminuir as nossas necessidades e não aumentá-las. Nós já temos o suficiente, irmãos. Em vez de vivermos, nós nos atormentamos para ter mais. Achamos que tendo nós vamos ter segurança. A segurança está no Senhor. Amém? Eu preciso de vivência na Escritura. Eu preciso de vivência na igreja. Eu preciso de trabalho na igreja. Eu tenho uma casa para salvar. Eu tenho filhos que não são convertidos. Eu tenho marido que não se interessa. Eu tenho esposa que não quer vir na igreja. Eu tenho meus pais que precisam ser convertidos. Veja que trabalho nós temos a fazer. Nós vamos ficar esperando o quê, irmãos? Vamos falar da palavra de Deus para eles. Vamos convidá-los para a igreja, vamos convidá-los para ouvir a pregação através da rádio, através do vídeo. De maneira que essa palavra, esta semente, como disse o pastor Joel, na sua exortação, ela possa cair naquele coração e haja uma possibilidade de salvação. Mas se você não colocar a semente lá, pode ser que aquela pessoa não se salve por tua causa. E você vai sofrer depois ao vê-la sendo arrastada pelas enxurradas que vão vir sobre este mundo. A situação é grave, é urgente, é séria demais. O que é que nós vamos esperar? Hoje a palavra é pregada em muitos lugares, as pessoas têm oportunidade. A palavra séria de Deus é pregada aonde? Nós vemos muito barulho, irmãos.
Nós vemos muito pouca gente falando de salvação. Muitas igrejas, mas falando daquilo que não tem nada a ver com salvação. Os nossos problemas continuam. Nós continuamos mentindo. Nós continuamos tendo inveja. Nós continuamos desonrando nossos pais, desonrando a igreja, desonrando o irmão, traindo nosso marido, traindo nossa mulher, em atos, em pensamentos, fazemos coisas doidas, loucas, e vamos na igreja e achamos que temos esperança. Que esperança? Paulo dizia, olha, se nós morremos para o pecado, como é que vamos viver nele? Então, como posso ter conhecido Cristo se eu continuo em pecado? Eu concluo que eu não conheci Cristo. Porque quem conhece o Senhor passa a ter uma vida virtuosa. Uma vida de santidade, que nós chamamos. Tentações, lutas, combates, teremos até o fim dos dias. Mas vida no pecado, irmãos, não dá. O Senhor está nos chamando para a gente poder fazer parte da sua igreja e exercer o nosso sacerdócio, exercer o nosso ministério. Bem disse o pastor, a questão é o Espírito Santo. É com Deus, eu preciso colocar semente lá no coraçãozinho dela. Agora, quem vai fazer crescer é o Senhor. Eu creio. Eu tenho esperança. Não importa se ele é do coração endurecido, se ela não se interessa, se ela nunca quis saber da Bíblia, nunca quis saber da Escritura. Eu coloquei a semente lá naquele coração. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Porque o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Amém? Se for para causas possíveis, nós não precisamos procurar Deus, não. Nós mesmos damos conta. Mas o nosso Deus opera aonde nós não temos esperança. É aí que Ele faz a obra. Mas eu preciso semear. Eu tenho que lançar a semente. Nós todos. Eu tenho conversado com pessoas que estão desesperançadas. Porque sempre tiveram esperança no mundo. E a esperança do mundo está acabando. As coisas estão se desfazendo. Ninguém vai poder estabelecer ordem de novo, irmãos. É daqui para pior. Isso é no mundo inteiro. Porque é o clima espiritual que piora dia a dia com tempestades espirituais num e no outro lugar, até que ela aconteça em todo o mundo. Então, nós precisamos nos abrigar no Senhor, e quando o Senhor voltar na sua glória, Ele não pode nos encontrar reunidos com os bêbados. Ele não pode nos encontrar sentado na mesa dos escarnecedores. Sabe quem é o escarnecedor? É quem fala mal do Senhor, é quem conspira contra os interesses da Escritura, é quem diz que não vale a pena ter fé, é quem diz que as pessoas devem fazer qualquer coisa que lhes dê vontade, atendendo o desejo da sua carne, do seu coração. Irmãos, se nós deixarmos o nosso coração governar, nós vamos para o buraco. É claro que nós vamos escolher o pecado. Nós somos doentes, irmãos. Nascemos já marcados pelo pecado original. O que significa isso? Nós temos uma inclinação natural para as coisas equivocadas, para aquilo que não convém. Não deixe o teu coração te governar. Não diga eu tenho um Deus, Deus fala comigo. Nada pode garantir que é Ele. Pode ser o diabo que está falando com você. Quantas pessoas fazem loucuras achando que estão falando com Deus, e fala mesmo. O diabo aparece para falar com eles. Eles pensam que é Deus. Onde está a nossa segurança? Na palavra, na igreja, na unidade da fé, dizia Paulo. Aqui, no Senhor, é onde nós podemos ter proteção para as tempestades que vêm sobre este mundo.
Irmãos, existe uma multidão de descrentes. Existe uma multidão de pessoas indiferentes. Como disse o pastor na sua exortação, se a gente for olhar a descrença, a gente não faz nada. Vamos fazer. Tá bem? E os descrentes? Deixe eles com o Senhor. De certo, o Senhor é aqui da igreja. De certo, o Senhor não está lá fora governando a vida. De certo, o Senhor não foi o que colocou os astros nos céus. De certo, o Senhor não é que governa o sol que vai nascer amanhã. De certo, o Senhor não manda chuva sobre as roças, nos dando semente que frutifica e nos dá alimento. De certo, o Senhor não faz você se levantar no outro dia de manhã, todos os dias. É você que dorme por você mesmo e acorda por você mesmo. Não é Ele que te traz de volta. De certo, Ele não governa tudo. Então, se você não quiser ouvir o Senhor, espera. Ele vai se fazer ouvir. Está bem? Você não vai pelo amor, você não vai pelo chamado. O Senhor tem mecanismos. O Senhor deixa que o diabo faça o papel dele. Ele faz. Sejamos nós, homens, mulheres, servos e servas de Deus. Olha, nós estamos falando aqui de santos, né, de qualificativos, dizendo que você precisa ser assim ou ser daquele outro jeito para anunciar. Não. Nós estamos dizendo para você anunciar. Vamos falar de Jesus. É caminho, verdade e vida, não deve demorar para voltar. Antes da sua chegada gloriosa, vai haver uma desordem generalizada. É bom você se preparar. Amém. Palavra de hoje, Epístola de Paulo a Tito. Algumas considerações no capítulo 1. Na introdução, Paulo diz ao seu discípulo que era um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que se fundamenta numa vida de amor. Irmãos, Paulo é o pai da igreja cristã. Ele estabeleceu as bases para nós compreendermos a vontade de Jesus, que é a vontade de Deus. Ele diz que nós temos uma eleição. Significa que se somos do Senhor, nós temos o nome escrito no livro da vida. E nós não podemos seguir por outro caminho, ainda que queiramos. Se somos ovelhas do Senhor, do seu pasto, Ele não vai deixar que nós fujamos. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós recebemos dele as bênçãos do sacerdócio. Isso quer dizer que nós, como homens e mulheres, servos e servas de Deus, podemos e devemos interceder pelas pessoas que estão sofrendo. Nós podemos orar, nós podemos curar, nós podemos expulsar espíritos das pessoas atormentadas. Nós precisamos colocar a serviço de Jesus os nossos dons. Alguém está precisando, ore. Seu filho está precisando, não está bem, seu marido, ore por ele. Experimente o poder de Deus e ponha as suas mãos sobre essa criança, sobre esse homem, sobre esta mulher que está precisando, e ponha a sua mão com fé, ore e clame ao Senhor, deixe o Senhor agir, creia que você pode fazer. Você não vai poder trazer todo mundo aqui para ser ajudado, o pastor poder orar, ore você, meu irmão,
Porque você recebeu de Jesus esse dom por meio da fé. O apóstolo, ele fala aqui que nós temos que ter conhecimento da verdade. Nós temos que saber quem nós somos. O nosso nome está escrito desde quando começou esse mundo. Não estamos jogados na vida. Não aparecemos aqui do nada. Os nossos pais deram apenas o corpo para nós, mas a alma é Deus que colocou na história conforme o seu propósito. Irmãos, nós temos que saber a verdade, de onde viemos. Viemos de Deus. O que estamos fazendo aqui? Estamos sendo preparados. Para onde vamos? Para a definitiva morada, a eternidade. Temos que conhecer a verdade. Quem sois vós? A palavra diz: vós sois deuses, filhos do Altíssimo. E como filhos do Altíssimo, nós recebemos por meio de Cristo os dons do Altíssimo. Que glória! Até bem pouco tempo nós pensávamos que a morte iria tirar todos os nossos sonhos. Iria pôr fim à nossa existência aqui, neste lugar. Dias atrás eu vi um jornalista, já com os seus quase 90 anos, materialista, escreve muito bem. Ele foi visitar a sua mãe no cemitério, o túmulo da sua mãe, levou umas flores para ela. Estava ele refletindo sobre a eternidade, segundo ele, do nada. Como alguém pode chegar a quase 90 anos sem acreditar que há alguma coisa além do túmulo? Como pode uma pessoa nessa idade, uma pessoa esclarecida, estudada, que conhece bem o mundo, a vida, acreditar na eternidade do nada? Irmãos, a vida do lado de lá é muito mais do que isso aqui. Nós seremos transformados, nós seremos colocados na condição de anjos do Senhor, para servir o Senhor, neste mundo, em outros mundos, em outros céus, em outros lugares, quem sabe? Vós sois deuses, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento da verdade, como diz o apóstolo. Porque eu sabendo quem eu sou, eu sei como vou viver. Paulo fala também aqui na sua introdução, que a verdade, ela tem um fundamento. Não basta eu saber de onde eu vim. Muitas pessoas sabem. O que estamos fazendo aqui, muitas pessoas sabem. Para onde supostamente vão, muitas pessoas sabem. Se eu sou do Senhor, eu tenho que ter uma diferença. Ele disse que a verdade, no ponto de vista de Deus e de Cristo, é uma vida segundo o amor. De que amor nós falamos? O amor nosso? Não. Segundo o amor de Deus. Fundamentado na esperança da vida eterna. Olha o versículo 2. Esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém? Percebe, irmão? Uma promessa, uma verdade que nós conhecemos, uma filiação que nós assumimos. E como é que vamos viver sabendo quem somos? O que vamos fazer da nossa vida sabendo quem somos? Vamos assumir a cidadania celestial. Eu sou uma serva do Deus vivo. Eu sou um servo do Deus vivo. Senhor, eu quero conhecer a tua verdade. O Senhor se revelará a nós. Palavra do Senhor, Ele o disse. Nos conselhos que Paulo dá a Tito, tem muita coisa aqui importante para nós. Eu vou falar de algumas circunstâncias que
que precisam ser observadas na vida diária desses que assumiram a condição de filhos do Altíssimo. Como é que deve ser a nossa conversa nesse mundo louco? Nesse mundo sem pé e sem cabeça, irmãos? O que falar? Alguns crentes não têm vigilância alguma. Quando se misturam com as pessoas do mundo, daí a pouco estão como elas, participando das mesmas brincadeiras, se expressando com as mesmas palavras e terminologias. Não faz muita diferença. Introdução ao capítulo 2. Fala aquilo que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Gente, quanto mais velho, espera-se que o homem, pela sua maturidade, ele esteja mais preparado. Nós temos as pessoas idosas hoje que se perdem aí no mundo. Tem uns que viram até criança, né? Parece jovem. Querem gozar a vida, passear, fazer sexo, enfim. Perde o juízo. Nós estamos falando aqui dos velhos segundo o ponto de vista do Evangelho. Ficar velho no Evangelho é coisa boa. É estar preparado para a entrada no reino. Quando a gente fica velho, a gente vai perdendo um pouco aqueles laços que nós temos com a vida, os laços fortes da vida temporal. A carne vai enfraquecendo, a alma vai ficando mais livre. Quando estamos cheios de juventude, temos pouco interesse pela palavra de Deus. Às vezes a pregação até é enfadonha, sem graça. Não estou ocupando os jovens, mas assim é a juventude. O Eclesiastes dizia, é vaidade. Mas os jovens terão a sua vez também. Vivam a sua mocidade, a sua juventude, porque um dia o Senhor vai chamar a cada um. Sejamos, pois, sóbrios. O que é sobriedade? É equilíbrio. Sejamos graves. As coisas que nós falamos não pode ser brincadeira. Nós temos que tratar das coisas de um ponto de vista de seriedade. Precisamos ser prudentes. O que é ser prudente? É ser previdente. Pois sabemos que as coisas às vezes não saem bem como a gente imagina. Os jovens não sabem disso, mas vão aprender. Precisamos ser sadios na fé. Pedir sempre a Deus que nos conceda a fé inabalável, no amor e na muita paciência. As mulheres mais velhas, idosas, de maneira semelhante, que elas sejam sérias no seu viver, como convém às mulheres santas. Que elas tenham cuidado com a calúnia, para não falar aquilo que não é verdade. Devem ter cuidado com a bebida, precisam ser mestras nos fundamentos do bem, de maneira a ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. O papel das mulheres mais velhas é ajudar as moças a compreender bem qual é o papel delas na comunidade. Tá bem? Mães,
cuide direitinho das moças. Hoje está difícil falar com os jovens, né? Eles não nos escutam mais. Eles escutam o mundo. O mundo enche a cabeça deles de fantasias, de ilusões. Eles dão ouvidos ao mundo. Mas nós temos que insistir. Porque nós os amamos e queremos o seu bem. Vamos insistir. Ainda que não ouçam, não tem problema nenhum, mas faça a tua parte. Põe a semente, deixa, espera no Senhor. Tá bem? O Senhor tem as ferramentas para trazer o jovem para a realidade. Esperemos no Senhor. Mulheres, sejam sérias na maneira de viver. A palavra do apóstolo fala para que as mais velhas ensinem as mais novas a serem esposas moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma palavra dessa nos nossos dias soa muito estranho aos jovens. Um mundo onde a mulher está querendo tomar o lugar do homem. Não é como se ela pudesse ter todas as funções e prerrogativas que tem o homem. Quem está por trás disso só pode ser o diabo, porque inverte a ordem de Deus. A mulher tem que ser dona de casa. Vamos imaginar um mundo onde todas as mulheres trabalhem, como fazem os homens, 8 horas da manhã, vão para o seu trabalho. Pergunta básica, fundamental: quem vai ficar em casa? Quem vai cuidar das crianças? Se todo mundo trabalhar fora, quem vai ficar em casa? Ninguém. Quem vai fazer comida? Quem vai cuidar da roupa? Basta pensar um pouco para a gente saber que isso é uma loucura. O pastor não quer que a mulher trabalhe? Não, não é que eu não quero, não é isso não. Eu não quero que a mulher, segundo o ponto de vista da Escritura, deixe de cumprir com o seu papel de esposa e de dona de casa. Ela pode trabalhar, ter lá o seu momento de trabalho. 2 horas de manhã, 3 horas à tarde, enfim. Mas ela não pode deixar de ser dona de casa. Cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar das roupas do seu marido. Hoje tem muita mulher que nem cuida da roupa mais do marido, né? Quem cuida é a empregada. O que essa mulher está fazendo? Não se sabe. Os irmãos percebem como que a coisa foi distorcida? Você acha mesmo que a mulher tem que tomar o lugar do homem? A mulher e o homem têm que ser igual. Pode até ser na filosofia, na política, nos conceitos. Mas Deus fez assim. Tem um problema sério. Ele criou o homem primeiro, a mulher depois. A mulher não é igual ao homem, ela é uma ajudadora do homem, é um complemento da vida dele. Por isso que o homem sozinho é um homem incompleto. O homem tem que estar com a sua mulher, metade dele. Isso está desde Gênesis. Ele criou assim. Reclamações, depois no departamento. Chegando lá de lá, vão lá reclamar, perguntar por quê. Ele vai explicar para você. Como diz a Escritura, o vaso reclamando do oleiro, a coisa reclamando daquele que o fez. O que é que nós temos que reclamar? Deus determinou que fosse assim. Os homens é que inverteram tudo isso, porque o diabo entrou no mundo para destruir o mundo. Sabe o alvo do diabo? A família. Ele quer destruir a família. E ele usa os meios de comunicação para inserir na vida do povo costumes,
nocivos à vida da família. Vai entrando. Divórcio, aborto, eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, vai entrando, vai entrando. Não dá conta de combater, a gente aceita. Não é assim. Bom, o divórcio foi uma confusão quando começou. A pressão do Satanás é tão grande que ninguém suporta. Aí a sociedade diz, não, olha, como não tem jeito, vamos admitir, então pronto. Admite o divórcio. Jesus diz, olha, isso é dureza de coração, hein? Se você se separar, você comete adultério. Pecado de morte. E alguém está lá importando com o que Jesus disse? Quem é que está se importando com o que Jesus disse? Nem falam o que Jesus disse na igreja. Mas ele disse. Aborto, mesma coisa. Irmãos. Por que as pessoas querem abortar? Por causa da prostituição. Por causa do mal. Querem fazer aborto porque fazem sexo antes do casamento. Ficam grávidas. As mulheres ficam grávidas. Os homens ainda não ficam. Não sei se vai ser. Enfim. Então tem que abortar. Por quê? Porque não é para casar. Querem fazer sexo. Como diz a televisão, a pegação. Boa essa, né? Do diabo. Ele inventa tudo. As pessoas vão assimilando isso como se fosse natural. Não tem nada demais. Ficar, beijar, é uma confusão sem fim. Sem compromisso. Sem nenhum tipo de fundamento na Escritura. Então, bom, não tem jeito, então vamos aprovar o aborto, pronto. Agora é com o uso de drogas, né? No mundo inteiro ninguém consegue conter a sanha do diabo de enfiar os viciados em maconha, em cocaína, em haxixe, em não sei mais o que, em crack. A sanha do diabo de levar todo esse povo para dentro do buraco dele. Não consegue conter, é uma coisa que é incontrolável, vem de dentro para fora. Bom, não tem jeito, vamos legalizar a maconha, pronto. E por trás da maconha vem o uso das outras drogas mais pesadas também. Prostituição. Tornou-se comum. Prostituição. Você é livre, deve fazer o que você quiser. Não é assim, irmãos. É assim para o sujeito do mundo, mas para nós que somos do Senhor, nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. Eu já vos disse. Nós temos que observar a vontade de Deus. O diabo não se importa. Ele vai semeando no mundo a prostituição. Então, os nossos filhos já estão prostituídos. Por quê? Porque já dorme com um, dorme com o outro. As nossas meninas já estão prostituídas. Os nossos meninos já se prostituíram. Os pais acham bonito o filho com 14, 15, 16 anos fazendo sexo. A televisão ensina, programa da tarde. Começa às 6 horas, pode ver. Prostituição. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. O diabo está fazendo do mundo o inferno. O inferno é isso, prostituição. As pessoas sem responsabilidade, traição, mentira, vileza, maldade, calúnia. Pode mais quem chora menos, o mais forte toma conta dos mais fracos, faz o que quer. Mentira, corrupção em todos os gêneros. De todos os gêneros. Isso é o inferno. Percebe como o inferno está entrando no mundo? É só o começo, nós vamos ver muito mais. Até que tudo se elimine, porque isso entra num estado caótico. A sociedade não consegue subsistir. Nós não podemos ser coniventes com isso, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos eleitos, irmãos. Acorda enquanto você pode. Desperta você que dorme. Deixa Cristo mudar a tua vida. Deixa Cristo significar a tua vida. Tirar você da prostituição. Diga não ao diabo. Diga não ao mundo. Não se deixe contaminar por escolas, por universidades, irmãos. Hoje as escolas
virou um antro de prostituição, de mentiras, de escárnio às coisas de Deus. Não se deixe contaminar por essa gente. Todos serão arrastados pelo turbilhão que vem, destruindo todas as coisas. Vamos nos vigiar, vamos nos guardar em amor. Mas vigiar mesmo, viu, irmãos? Mesmo. Versículo 7. O apóstolo diz assim a Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Nas coisas da doutrina da igreja, da escritura, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sadia, linguagem irrepreensível, de maneira que o inimigo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Em tudo te dá por bom exemplo. As coisas que nós fazemos, podemos dar exemplo para os outros. Ou o que nós fazemos é motivo de vergonha para as pessoas. Irmãos, eu não estou falando de uma igreja santa, eu estou falando da igreja de pecadores. Nós estamos falando aos pecadores, que somos nós. A grande pergunta é: você quer continuar pecando? Ou você quer se livrar disso? Eu quero me livrar de todos os males que eu sei que eu carrego comigo. E creio que Jesus vai me ajudar. Amém. E o Espírito Santo vai trabalhar ao meu favor. Sabe por quê? Porque eu creio que meu nome está escrito no livro. Eu creio. Eu tenho um problema muito sério, sabe? Olha, eu posso fazer uma coisa escondida de qualquer irmão da igreja, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos. Mas tem um problema: eu não posso me esconder de Jesus. Se eu sou fiel, eu sou fiel por causa de Jesus. É só. Então meu problema é com ele, não é com ninguém. Eu não tenho que ser fiel para o pastor Joel, não tenho que ser honesto para ele, nem para o Alain, nem para os irmãos, para as irmãs, de maneira nenhuma. Eu não tenho que ser fiel a vocês. Eu não tenho que parecer que eu sou honesto, que eu sou bom a vocês, que eu sou sincero. Eu posso simular, eu posso fazer de conta que eu sou bom, eu posso enganar vocês. Irmãos, as virtudes podem ser imitadas, mas eu não posso enganar Jesus, que é Senhor de todas as coisas, está em todos os lugares, até nas estrelas. O salmista dizia: se eu arrumar minha cama no inferno, ele está lá. Se eu estiver no reino da luz, ele está lá. Se as trevas me arrodear, eu creio, ele está ali do meu lado. Eu vou esconder aonde? Então eu tenho um problema. Meu problema não é com meus irmãos, meu problema é com Jesus. Eu tenho que olhar e dizer: Senhor, me ajude. Me ajude. Usemos uma boa palavra, uma boa linguagem, de maneira que as pessoas se alegrem quando vê a gente falar. Não sejamos como as pessoas do mundo. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo. Isso quer dizer o quê? O homem de Deus, ele não se revolta contra ninguém, ainda que sofra injustiça. Injustiça é com a gente mesmo. Toda vez que você levantar a vara da justiça, você está saindo da linha de Jesus. Eu vou procurar a justiça. Não faz isso, não. Está bem? Sentiu-se prejudicado? Conversa com o teu Senhor. Não vá aos tribunais. Mas eu vou sofrer um prejuízo. Sofre o prejuízo. Isso é bom aos olhos de Deus. Porque Deus se agrada de ver o seu povo sofrendo injustiça, irmãos. Se nós formos aos tribunais, se eu for levantar a vara da justiça, o que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo o que faz o homem lá fora.
É melhor a gente ser enganado do que a gente enganar. É melhor a gente sofrer um prejuízo do que a gente dar prejuízo para as pessoas. É melhor as pessoas falar mal de nós do que nós falar mal das pessoas. Irmãos, percebe isso, irmãos. A pessoa fala mal de mim, problema dela. Não vou tirar satisfação nem nada. Eu não tenho problema com ela, tenho problema com Jesus. Percebe? O que me importa que os homens digam de mim? O que me importa, irmãos? Que pensem de mim. Mas o que Deus pensa de mim, isso importa. A hora que eu morrer, quando meu corpo tombar, quando eu perder minha consciência e acordar, aí começa o meu acerto de contas com o Senhor. Não é com você, não é com a minha amada, não são com meus filhos, com os meus irmãos. Não, começa meu acerto de contas com o Senhor. Então, eu preciso estar em paz com o Senhor. Soframos o que for necessário e deixemos a justiça com Deus, porque ela vem. Com certeza, irmãos. Ele vê tudo o que se passa com o seu povo. Tudo. Veja o versículo 10. Não vamos dar prejuízo para ninguém, ó. Não defraudar as pessoas, mas mostrando boa lealdade, para que em tudo nós sejamos ornamentos da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Olha só. Uma vida de exemplo. Não prejudicando ninguém, sendo leais e verdadeiros, no meio de uma geração corrompida. Ser sincero hoje é muito difícil. Porque aí fora é só insinceridade, é só vileza, mentira, aparência, confusão. As pessoas riem para nós, por dentro elas estão cheias de morte. Irmãos, mas nós sejamos fiéis e verdadeiros, porque esta é a marca de Jesus. Amém? Não importa que todos os homens sejam maus, mentirosos, insanos, infiéis, mas nós, nesse mundo, até o fim dos nossos dias, nós manteremos a nossa fidelidade a Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Amém. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor